Então, um pouco da minha busca dentro da espiritualidade tinha a ver comigo, né? Com aquilo que eu sentia quando criança, quando adolescente. Eu sempre fui muito sensível e eu sempre tive percepções muito além do que a realidade me apresentava. E eu não entendia direito o que era aquilo, né? Um pouco dessas coisas, você fica um pouco sem saber direito. Eu escuto algumas coisas que são vozes no meu ouvido. Eu tô vendo vultos. Eu sinto coisas e presenças perto de mim. Então, foi a partir de mim que eu fui atrás daquilo que podia me ajudar a administrar os meus próprios dons, administrar as minhas próprias sensibilidades, sem que isso me tornasse prisioneira de uma crença. E eu acho que esse foi assim, e é até hoje, né? Porque eu acho que isso é contínuo, eu acho que isso nunca vai acabar. Esse foi o grande motivador para que eu pudesse buscar respostas que para mim fizessem sentido, que tivesse alguma coerência com aquilo e que me desse uma autonomia com relação aos meus dons, aos meus talentos, né? Eu não queria terceirizar isso, eu não queria que ninguém interferisse nisso, eu queria que alguém me ensinasse. Então, na verdade, meio que uma forma meio autodidata, eu fui juntando isso aqui dentro do espiritismo, ok, eu acho que é maravilhoso, sabe, eu concordo e tal, mas, por exemplo, eu nunca consegui ter uma afinidade muito grande com a prática e com a ferramenta da incorporação. Respeito, acho uma ferramenta maravilhosa, mas ela não serve para mim, porque eu quero ter consciência daquilo que eu estou acessando. E com isso eu quero também ter a responsabilidade sobre qualquer coisa que eu tenha que falar para alguém, alguma coisa que eu tenha que conduzir para alguém. Então, assim, essa ferramenta, que é uma ferramenta bem disponível, para mim não serviu. Para mim não foi uma coisa que me trouxe uma tranquilidade. Foi uma coisa que me fez ir mais além, porque eu não me adaptava àquilo, não queria aquilo, nunca quis. E porque eu não sinto uma afinidade com a ferramenta, porque para mim a incorporação ela é uma prática espiritual de conexão. Então, assim, durante toda a minha adolescência foi um período muito conturbado. Por quê? Porque eu tinha muitas percepções extrasensoriais, eu tinha muitas coisas e eu compartilhava pouco. Porque isso faz com que as pessoas achem você uma pessoa um pouco esquisita, né? Um pouco fora da curva, um pouco meio estranha. E aí, como na verdade todo mundo quer se sentir inserido dentro de uma sociedade, isso era uma coisa muito particular e muito do meu mundo interno. Então, eu sempre fui muito apaixonada por livros. Leio desde que eu aprendi a ler, né? Até hoje eu sou uma compulsiva por livros, que se eu posso dizer assim, né? Eu não só gosto de comprar, mas eu gosto de ler. Eu tenho uma coisa muito forte de leitura, então os livros sempre foram meus grandes companheiros e os meus diários, meus grandes parceiros durante toda uma trajetória, que foi uma trajetória da adolescência para o começo da vida adulta, que era esse compartilhar das minhas experiências. Eu tenho muitos diários, milhares de diários de coisas, de experiências que eu ia fazendo, porque na medida que eu ia lendo, eu ia experimentando para ver se eu conseguia fazer, se eu não conseguia fazer. Então eu tenho cadernos psicografados, eu tenho mensagens, eu tenho desenhos, eu tenho muitas coisas que eram uma forma que eu tinha de colocar para fora do meu mundo interno através dos meus diários, que hoje em dia eles fazem parte de quem eu sou, né? Eles são uma descrição da Cláudia de uma época em que ela estava aprendendo a lidar com toda essa mediunidade, com toda essa intuição, né? Que a gente vai chamar de talento dentro do xamanismo mais pra frente.